Irmãos, bom dia. Peço que todos prestem atenção aqui. Eu vou pedir uma coisa. Hoje estamos em menor número. Tem como a gente sentar mais juntinho aqui, se for possível? Tisa, sentar aqui, Ivan, Rosane, Catarina, sentar mais aqui na frente, se for possível. Eu sei que para eles lá é mais difícil, né, por causa do bebê, né? Mas tá tranquilo. Você pode, Ana, chegar um pouquinho mais para frente, sentar aqui, se tiver como, que a gente fica mais perto aqui. O Israel, mas aí ele vai ficar lá atrás porque o bebê é difícil, né, o Israel? Trazer para cá. Mas é muito bom estarmos juntos aqui hoje, nessa manhã, para ver o que o Senhor tem para nos passar, né? Igual o nosso irmão Vitor já bem disse em sua oração. Hoje o povo deve estar todo para casa das mães, né? Dia das mães hoje, mas com certeza o Senhor tem uma mensagem para cada um de nós hoje, né? Como a gente já vem falando do nosso estudo, né? Desse mapa chamado Plano Divino através dos séculos. Hoje também não vai ser diferente e daremos aqui a continuidade, né, a esse trabalho. Eu queria fazer primeiro umas perguntas para vocês, e geralmente eu sempre pego no pé mais do Lucas, do Ismael, né? Mas hoje eu vou pedir Adriano fazer uma pergunta para você. Você lembra qual que é a primeira dispensação? Inocência. Muito bem. Irmão Vitor, segunda dispensação. Você lembra? Consciência, muito bem. Ô Jairo, vou pedir para você falar a terceira. Governo humano. Essa tá fácil, né? Tá ali. Meu pai, para você então, qual que é a quarta? Batiza, qual que é a quinta? Tá fácil, né? Tá ali escrito ali, ó. A lei. Catarino, qual que é a sexta que estamos nela atualmente? A graça, muito bem. E para o Lucas finalizar, a sétima, Lucas. Milênio. Então, só para a gente recapitular, este mapa ele vai... Tudo bom, Isaac? O Isaac chegou ali agora. Esse mapa ele vai abranger... Hoje nós estamos em menor quantidade, então dá para ser mais direto, né? Esse mapa aqui, ele vai focar mais em escatologia bíblica, né? Falando sobre assuntos do futuro. Só que ele também retrata essas dispensações, né, que são diferentes períodos de tempo, em que Deus trata, né, com o ser humano, fazendo a ele teste, né? O ser humano ele sempre vai cair, não vai conseguir cumprir essas obrigações, então o Senhor vai trazer um juízo. Mas sempre alguns ali vão ultrapassar para uma próxima dispensação, né? Uma minoria muito pequena. Igual na dispensação da consciência, a gente tem aqui apenas 8 pessoas, né, passando aqui para a próxima dispensação do governo humano, né? E assim por diante, assim por diante. Também temos aquele juízo que aconteceu sobre Sodoma e Gomorra, né? Saiu só Ló e suas duas filhas, né? Então a gente vê que sempre é uma tendência da maioria ser condenada, né? E não vai ser diferente nos tempos atuais, em que creio eu que a menor parte, né, a minoria, vai ser arrebatada quando Cristo voltar e ficará a maior parte da humanidade aqui ainda na Terra, né? Infelizmente. É da vontade do nosso Senhor que todos se salvem, mas infelizmente, né, ele já pagou pelos nossos pecados, mas muitos rejeitam tão grande salvação, né? Talvez porque não queiram mesmo aceitar, talvez estão com o coração endurecido e talvez nós não estamos cumprindo bem o nosso papel de ser luz em meio às trevas e levar maravilhosa graça, né? Esse maravilhoso evangelho que tem poder para alcançar todo pecador, né? Então aqui eu queria fazer uma breve recapitulação aqui sobre o que já estudamos, só mostrar para vocês também as nossas últimas atualizações, também o pessoal que está de casa ou talvez deva assistir depois, né? Esse mapa que a gente está fazendo a atualização dele das imagens, das ilustrações, né? Falta bem pouquinho aqui no final, aqui só está faltando agora o milênio, né? Inclusive esse mapa aqui, que é a 10ª versão 10.0, eu não finalizei ainda aqui o milênio, está faltando algumas imagens, figuras, só que estou usando ele aqui porque ele está com algumas modificações na dispensação patriarcal e a gente não vai falar sobre o milênio, então não vai fazer falta. Então, para finalizar a atualização desse mapa, só está faltando só aqui o milênio. Eu também vou trocar essa imagem aqui da destruição da Terra por fogo, né, que vai acontecer
após o milênio, após a rebelião final de Gog e Magog, Satanás enganar ali as nações, né, no final do milênio, vai acontecer essa destruição da terra por fogo, está ali em Pedro, né? E também está faltando aqui também os séculos dos séculos para a gente poder, praticamente isso que está faltando para a gente poder finalizar toda a atualização deste mapa aí. Também essa estátua aqui, né, do sonho de Nabucodonosor, lá em Daniel 2, tá faltando ela, só que a gente já viu já um desenhista, né, para poder fazer essa estátua. Visto que todas essas ilustrações eu faço através de inteligência artificial, mas essa estátua aqui, por causa do seu tamanho, né, e por ela ser uma referência desse mapa, todo mundo que olha para esse mapa, a primeira coisa já identifica essa estátua. Então eu quis, né, passar para alguém desenhar, né, ela digitalmente, né, e já tem uma pessoa produzindo ela para a gente. Então está quase finalizado esse mapa e eu fiz algumas alterações aqui também, como nas ilustrações aqui de Satanás, né, de Lúcifer, eu alterei, né, coloquei ele com um design melhor, né, mais bem detalhado, e também para ficar igual, né, essa imagem aqui, né, ficar igual também essas outras imagens. Inclusive esse daqui, ele tá parecendo muito com o Caio do Aldin, né, esse de baixo aqui, achei bem parecido. Mas então eu fiz essas modificações, eu já tinha atualizado as ilustrações, né, dele, de Lúcifer, só que ele estava muito diferente uma das outras, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer imagens em sequência, uma posição tal, a outra em posição tal. Só que essa eu consegui fazendo ele caindo aqui, né? Com a expressão, consegui fazer ele aqui em cima. E também é para ficar igual a ele quando é condenado aqui no Lago de Fogo, né? Para ele ficar igual. Antes ele estava aqui com cabelo castanho, lá ele estava com cabelo loiro, né, Ismael? Aí a gente mudou para poder ficar igual, né? Essa imagem aqui se refere a Satanás quando ele será condenado no Lago de Fogo, né, no final do milênio. Então, essas aí são as novidades sobre o nosso mapa. Então, fazer aqui uma breve recapitulação do que a gente já viu e já aprendeu, né? Aqui no início do mapa, nessa parte inicial aqui, ele é nos apresentado a história, né, mais ou menos de Satanás, que é descrita ali em Ezequiel 28 e também em Isaías 14. A gente tem aqui também apresentado a chamada teoria da lacuna, né? É uma teoria, ou teoria do gap, e eu tenho que frisar que é uma teoria porque nem todos aceitamos essa teoria que a Terra teve uma criação original, mineral, em que Satanás, os anjos habitaram nela, e por conta da rebelião de Satanás, né, ele se orgulha, quer ser semelhante ao Altíssimo, ele é deposto do seu cargo, sofrendo uma condenação, um juízo lá, né? Vamos dizer assim, e a terra fica, essa criação original, ela fica sem forma e vazia, né? O versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Então isso é uma teoria, e depois a terra, ela é reconstruída para o ser humano poder habitar nela, né? Então no início fala disso, aí a gente entra no período da inocência, né? Que é a primeira dispensação, como o irmão Vitor falou, né? Primeira dispensação da inocência, que eu escrevi assim, ó. Deus agora reforma a terra para criar o ser humano. Adão e Eva foram os primeiros, criados perfeitos e sem pecado. Mas, após comerem do fruto, o pecado e a morte entram na humanidade. Tá vendo? Estamos aqui nessa dispensação da consciência, né? A gente fez o breve resumo. Então, a morte entra aqui na raça humana. Tá vendo que aqui, a partir da dispensação da inocência, o autor deste mapa, né, o Olson, ele fez aqui uma repartição aqui embaixo, né, onde está localizado o Sheol, onde está localizado o Hades, e lá na frente está localizado também o Lago de Fogo. Então aqui, né, após o homem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né, o Senhor falou que certamente eles morreram espiritualmente, e também a morte física passa a fazer parte da raça humana, pois o Senhor, como grande misericórdia, privou deles comer da árvore da vida, após, né, ter pecado, né? Então aqui na segunda dispensação, né, eu escrevi assim, ó: Adão e Eva geram filhos e filhas, e Caim, o primogênito, dá origem a uma linhagem próspera e perversa, né? Como já estudamos também em outro estudo, né? Na descendência de Caim gera uma linhagem que é próspera, porque Caim
A primeira cidade quem edificou foi ele, colocou o nome de Enoque. Também seus descendentes aqui é citado, né, os filhos de Lameque, que foram o pai daqueles que habitam em casa, toca harpa, né, manuseia ali o cobre. E então essa linhagem de Caim, ela foi próspera e perversa. E também, né, da linhagem de Sete, que substituiu Abel, dá origem a uma linhagem que buscava ao Senhor. Mas em Gênesis capítulo 6, essas duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, se misturam, gerando aí uma corrupção humana, né, se colocando em julgo desigual. Então o Senhor vai ter que escolher, né, a Noé acha graça aos seus olhos, então ele escolhe Noé para construir uma arca e assim destruir toda a sua criação através do dilúvio. Essa é a segunda dispensação, né? As características de cada dispensação, cada uma delas tem características, né? Estou trabalhando com 3, sendo eles um dever, uma desobediência e um juízo. Então aqui nessa dispensação da consciência, eles tiveram um dever, tiveram aí uma desobediência, né? E também tiveram o juízo, que foi o dilúvio, certo? E depois aqui na outra dispensação, na terceira, a dispensação do governo humano, nós entramos aqui então, né, com Noé e sua família saindo da arca. Noé, ele vai lá e vai levantar um altar, vai sacrificar animais puros ali ao Senhor, né? Sobe esse sacrifício de Noé com cheiro suave para Deus, e Deus promete nunca mais destruir a terra por águas, né, do dilúvio. Então ele vai fazer um sinal, né, que é o arco celeste, que ele coloca nos céus aí, sempre quando dá uma chovida aí, tem um arco celeste lá, a gente se lembra dessa aliança que ele fez lá com Noé. Depois nós temos a vinha de Noé, que ele fica bêbado, Cã vê ele nu, né? Temos depois também a Torre de Babel, que o ser humano, para ir contra a ordenança de Deus, que ele havia dito para se espalhar e multiplicar sobre a face da terra, o ser humano se junta para que o seu nome não fosse espalhado, né? Para que o nome dele se tornasse célebre, fossem famosos. Eles se juntam então e fazem ali a Torre de Babel. Então o Senhor vem com o juízo e faz a divisão das línguas. Então agora na atual dispensação, na quarta, estamos falando ali, né, da dispensação que vai desde Abraão até o Êxodo, né? Vai da chamada de Abraão até o Êxodo. Então, muito bem, vou fazer um pequeno resumo agora do que vamos falar aí nessa dispensação patriarcal, né? Eu coloquei aqui assim, ó. Agora, o Senhor Deus inicia mais uma etapa do seu plano, escolhendo um povo para si. Aí quem quiser ler depois, tem Deuteronômio 7, de 6 a 8, vai falar, né, que Deus escolheu Israel dentre os outros povos. Aí continuando aqui. Começando por Abraão e fazendo promessas. Promessas que foram confirmadas a Isaque, né, filho de Abraão, e garantidas a Jacó. E mais uma vez a experiência com a humanidade dão errada, como sempre, né? Que o dever dessa dispensação era que eles habitassem na terra de Canaã, né? Agora Deus ele não está tratando, vamos dizer assim, com o povo, com a humanidade de forma igual, ele está pegando e focando aqui mais em Israel, né, o seu povo. Então ele, a partir de Abraão, ele escolhe, né, esse povo, forma esse povo e pede ele para eles habitarem na terra prometida, na terra de Canaã. Porém, eles vão lá, acabam indo para o Egito. Pode falar, pai. Ah, tá aqui, ó. É o papel que a Raiz pediu para entregar ela para as crianças. Então essa dispensação patriarcal vai desde a chamada de Abraão, lá em Gênesis 12, até o êxodo do Egito. Outros que vão dar estudo sobre esse mapa, né, outros que têm estudo sobre esse mapa, às vezes vão mudar algumas coisas das características. Tá? Eu coloquei aqui, eu assinalei aqui que as características dessa dispensação patriarcal, o dever dela era morar, habitar em Canaã, né? O descumprimento foi que eles desceram por Egito, né, com Jacó, né? Depois na sua velhice ele desce e vai morar no Egito, né? E a consequência de ter ido morar no Egito foi a escravidão, né? O povo de Israel fica escravo ali no Egito, né, durante bastante anos. Então o Senhor, através de Moisés, Arão, né, tiram eles e levam eles de volta para a terra prometida de Canaã. Então outras pessoas, né, eu não sou dogmático quanto a isso, outras pessoas vão assinalar diferentes características para essa dispensação patriarcal. Mas enfim, vamos começar então, né, a partir
de Abraão. É claro que tem muita coisa nessa dispensação, né? Ela vai lá de Gênesis capítulo 12 até Êxodo capítulo 12. Então tem a história de Abraão, de Isaac, Jacó, muitos personagens ali no meio, né? Muitas histórias. Então não tem como a gente focar em todas elas, porque na história deles são muitos fatos, né? E cada fato daquele as pessoas podem tirar uma pregação toda, né? Abraão quando está enxotando as aves, né? Daquele altar que ele faz. Abraão quando ele é chamado, quando tem a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E diversas coisas que acontecem. Então a gente vai passar meio que voando pela história para a gente concluir essa dispensação patriarcal ainda hoje, tá bom? Então vamos começar aqui. De cada um deles que são citados, de Abraão, Isaac e Jacó, eu extraí ali uma coisa, um evento para a gente falar e tentar também trazer um ensino prático para nós, tá bom? Então vamos lá. Deus chama Abraão. Começa lá em Gênesis capítulo 12, de versículo 1 a 3. Né? Vou pedir o Lucas que coloque ali. Mas antes da gente ler, peço que todos prestem atenção em mim aqui novamente. Eu tinha cometido um erro quando eu dei um resumo sobre esse plano divino. Eu dei um resumo falando sobre todas as dispensações e cometi um erro de falar que Abraão ele não foi chamado de Ur, eu falei que ele foi chamado de Arã. Né? Porque pela leitura que a gente faz do finalzinho do capítulo de Gênesis 11, vai entrando no Gênesis capítulo 12, dá a entender que Deus, quando ele fala, e realmente nessa passagem de 12, ele fala quando Abraão está ali já em Arã, ele não estava mais em Ur, né? Então dava a entender que Deus tinha chamado ele de Ur, de Arã, né? E não de Ur. Ur ficava lá na Mesopotâmia, bem na parte baixa, né? Onde próximo ali a Babilônia, mais ou menos. E ali ele já tinha saído junto com a sua família, foram lá para Arã, né, na parte de cima, e ali que no Gênesis 12 ele vai chamar Abraão. Só que em outras passagens, né, sendo ela lá em Atos, capítulo 7, quando Estevão está falando, Estevão vai falar que sim, Deus chamou Abraão quando ele estava em Ur. Então é um pequeno detalhe, é um erro periférico que eu cometi, mas é bom explicar, deixar claro, né, também é bom para os irmãos ver que eu não sou nada de conhecedor, top do top, né? Eu estou aqui aprendendo também, a gente vai seguindo, né? Conhecendo mais a palavra do Senhor. Então é só para esclarecer isso. Abraão ele foi chamado de Ur, né? Está lá em Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. Tá? Estevão vai falar isso. Então aqui em Gênesis 12, ele já está ali em Arã, né? Então vai chamar o Senhor e vai falar com ele assim, ó. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então aqui é o início de tudo. Gênesis capítulo 12, o Senhor vai começar a falar com Abraão. Vai separar ele, tirar ele de um povo que era pagão. Segundo Josué, capítulo 24, diz que eles eram pagãos, adorando outros deuses, né? Lá na cidade de Ur, seu pai Terá, né? Seus irmãos. Então ele escolhe Abraão e faz para ele promessas, incondicional, né? Não colocam, se você fizer isso, vai acontecer. Não. Ele fala, chama ele, seleciona ele e dá as promessas que são incondicionais para Abraão. Isso mostrando a grandiosa graça do Senhor que nos alcançou, né? Sendo nós, às vezes, estamos dispersos aí pelo mundo, indignos, ingratos, não merecíamos a salvação, mas o Senhor nos trouxe a graça dele e hoje nós reconhecemos ele como Salvador através dessa misericórdia. Misericórdia é essa que também ele chamou e escolheu Abraão para si, né? Aqui, quando ele chama Abraão, ele fala 3 coisas com ele, que era sair da terra, né? Sair da parentela, ou sair do meio dos parentes dele, e também sair da casa do pai dele. Ele ainda era chamado de Abrão. Abrão, isso mesmo. Muito bem lembrado. Ele teve seu nome mudado para Abraão, né? O primeiro era pai excelso, depois foi pai de um príncipe. Isso mesmo. Muito bem lembrado, nosso irmão Adriano, né? Antes, né? É só no capítulo 17 de Gênesis que ele tem o seu nome mudado para Abraão. Antes ele é chamado de Abrão.
né? Eu até coloquei aqui o significado dos nomes, né? Abrão, como o nosso irmão Adriano falou, pode ser pai excelso, pai elevado, pai ilustre, né? Mas o Senhor troca o nome dele para Abraão, né? Pai de muitos ou pai de nações, né? Está lá em Gênesis 17, versículo 5. Então aqui o Senhor chama Abraão, faz ele 3 pedidos, né? Para ele sair da terra dele, para sair do meio dos parentes e também para sair da casa do pai dele. E isso acontece, então ele sai, né, de Ur dos Caldeus junto com o pai dele, ainda estava com a parentela, ele já estava deixando a sua terra, chega lá em Harã. O pai dele, quando morre, ele vai sair de Harã e vai prosseguir para a terra prometida de Canaã, só que ainda ele leva Ló, né? Então ele já tinha saído da casa do pai dele, porque o pai dele tinha morrido em Harã, tinha saído da terra dele, né? Tinha saído lá de Ur, né, da Mesopotâmia, da terra dos caldeus, e agora ele estava com Ló e precisaria também se afastar de Ló, porque fazia parte da parentela dele. E só após que ele se afasta, que Ló escolhe as campinas do Jordão, né, para habitar, né? Só quando Ló se afasta de Abraão é que o Senhor vai falar para Abraão da continuidade, né, na promessa ali de Abraão, né? Então, eu poderia fazer uma pergunta para vocês assim, com luz no nosso estudo. Pode colocar o plano de novo lá? Perguntar para vocês assim, a quem primeiramente foi pregado o evangelho? A quem vocês acham que primeiramente foi pregado o evangelho? Nós estamos falando dele, né? Abraão. Mas você pode perguntar assim, ué, Guilherme, mas como assim o Senhor pregou o primeiro evangelho para Abraão? Claro que se isso não tivesse escrito na Bíblia, ele falou outra coisa, né? O evangelho foi pregado, sei lá, depois da morte de Cristo, lá por Pedro, ou algo nesse sentido. Mas a própria Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e 9, eu vou ler para vocês, não preciso colocar não, Lucas. Eu vou ler aqui. O Senhor, ele fala que primeiro foi pregado o evangelho para Abraão, né? Gálatas 3, 8 e 9 fala assim, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos junto com o crente Abraão. Isso está lá em Gálatas, capítulo 3. Se a Bíblia não falasse, eu também não saberia, né? Mas a Bíblia fala então. Se alguém perguntar para vocês, a quem primeiro foi pregado o evangelho? Aí vocês vão lembrar, Gálatas 3, né? Abraão. E como é que ele prega o evangelho? Como isso chega até Abraão? Através daquela passagem ali, né? Que fala que através dele seriam benditos todas as nações. Claro que ali ele está se referindo, né, àquela semente que foi prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, né, que é Jesus. Nessa serão benditas todas as famílias, todas as nações, está se referindo primeiramente a Jesus. Mas nós vemos também que o próprio povo de Israel, pela sua tecnologia, né, hoje, já ajuda muitos aí, né? Quando aconteceu aquele acidente em Brumadinho, vieram o povo de Israel para ajudar, né? Ajudam muitos com suas tecnologias, né? Tanto bélicas, na farmácia, produção de alimentos, né? Até próprio Hamas, que estão lá mais ou menos em conflito, ele provê, né, a água para Hamas, não sei como é que está hoje, mas ele provê uma porcentagem ali da sua água para o Hamas, né? Para o Hamas não, para Gaza, né? Faixa de Gaza. Hamas é a facção que está ali misturada no povo. Então a gente vê que o povo de Israel ele abençoa, ele ajuda, auxilia todas as nações, né? Foi um grande chamado que o Senhor Deus fez ali com Abraão, né? Selecionando ele. Aqui a passagem que se refere, né, que eu falei para vocês, que fala que chamou Abraão de Ur dos Caldeus, está lá em Atos 7:2, eu vou ler rapidinho. Fala assim, ó. Aqui é Estevão falando. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então ele fala, né? O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai-te da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te para a terra que te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E ali, depois que o seu pai faleceu, Deus os trouxe para esta terra que habitais agora, né? Então aqui está em Atos capítulo 7, né? O Senhor tirando Abraão da terra de Ur dos caldeus.
E aqui também a gente vê que Abraão, foi um ato de fé, né, dele ter saído, acreditado nessa promessa que Deus fez para ele, deixado a sua família, aquela terra que ele foi criado, terra que talvez tinha segurança, uma terra que era abundante, uma terra que produzia bem, né, na Mesopotâmia ali, saindo para uma terra que ele não conhecia, né? E isso foi através da fé. Porque se Deus chegasse para Abraão e mostrasse para ele o futuro, aqui Abraão, o futuro, ó, você vai ser uma grande nação, vocês vão habitar numa terra e tal, terra que manda leite e mel, talvez Abraão acreditaria, mas nem seria por fé, né? Mas a gente vê que Abraão teve muita fé a acreditar no Senhor, né? Ele que era um pagão antes, não conhecia talvez o Senhor, né? Acreditou nessa promessa, então saiu da sua terra. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, ele vai falar para nós, né, que pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, né? Então foi pela fé, desde ali, né? Nós vemos então que a história do nosso, vamos chamar de pai, né, porque a Bíblia nos fala que nós somos filhos de Abraão pela fé, né? Então o nosso pai Abraão, nós vemos que ele foi o pai da fé também conhecido, mas teve suas recaídas. Quando ele chega em Canaã, ele desce para o Egito, né? Porque houve uma fome, e também em diversos outros momentos, né? Quando o Senhor anuncia para ele que ele teria um filho na sua velhice, né? Ele ri, né? Mas a gente conhece, a gente sabe que Abraão, ele é considerado o pai da fé por muitas outras atitudes que ele fez ao decorrer da sua vida, né? E a gente voando aqui, como falei, não vamos abranger toda a história dele, mas a gente passando aqui, né? Sim. As pessoas confundem, ele chamado de Arã, né? Mas a gente percebe que Abraão, o pai dele estava vivo. Ele foi chamado em Ur, mas ele teve que convencer o pai dele a ir junto. Então ele saiu disso. Quando você lê o versículo 31, você percebe. E tomou Tera, Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então Abraão, aqui dá a entender que o Tera que chamou, né? Mas Abraão foi chamado, que a Bíblia não dá quando foi chamado, e Abraão foi e convenceu o pai dele a ir para a terra de Canaã, já estava caminhando para lá, mas já tinha sido chamado. Abraão tinha sido chamado nesse contexto aqui, nesse momento. Como ele era filho, o pai tinha um poder muito grande sobre a família, ele tinha que convencer o pai dele a chamar para ir para caminhar para a terra de Canaã. Até lendo essas passagens de Gênesis 11 ali, Gênesis 12, dá a entender que eles já estavam indo para Canaã, né? E depois que o Senhor foi falar. Mas, infelizmente, para os judeus que não têm o Novo Testamento, que é Estevão que vai deixar mais claro ali, né, em Atos Apóstolos capítulo 7, então eles não percebem também isso, né, eles perdem essa parte. É Estevão que vai dar uma luz ali, né, falando que o Senhor já tinha chamado ele lá em Ur dos Caldeus, né? O Senhor tinha falado com ele que era para sair da casa do pai dele. Mas por que ele levou o pai junto? O pai dele teve que ficar no caminho. Porque é aquilo que eu falei, devido à influência, eu creio, a influência do pai na família, né? O pai tinha uma função muito forte, ele precisava desse contexto de pai junto. Não sei como é que era a situação deles em relação financeiramente, se ele tinha, né? Então acho que esse vínculo do pai fez com que o pai dele tivesse que convencer o pai dele a ir, poder levar o povo, para levar a família. Então ele chega lá no caminho para morrer e vai seguir viagem. Essas histórias não tá bem detalhadas na Bíblia, mas se você tiver interesse, vai lá na novela Gênesis, que lá eles contam, inventaram um monte de negócio lá, e você vai ter um conhecimento. Aí você vai desaprender o que você já sabia, né? Mas, então, vamos continuando então. Como falei, a gente vai passar bem rápido em cima da história dos três ali. Então, a gente tem aqui Abraão. Deixa eu dar um zoom melhor pra gente ver ali. O que a gente tem de imagem aqui no nosso plano divino. Então a gente tem aqui, ó, Abraão, certo? Ele é chamado Ur dos Caldeus, e depois aqui nos é mostrado aqui a cidade de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra,
que quem estava lá, como a gente já viu, né, estava lá na cidade de Sodoma, era Ló, né, o sobrinho de Abraão. E aqui, como eu falei, o dever dessa dispensação seria em habitar Canaã, né, habitar a terra prometida, como havia dito. E aqui eu separei aqui alguns versículos que o Senhor ele fala com Abraão, o Senhor fala também com Isaac, né, e depois fala com Jacó a respeito dessa ordenança, né. Aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 15 e 17, quando Ló ele, né, já se aparta de Abraão, fala assim, ó: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então o Senhor falando ali com Abraão, né, ó, percorra isso tudo aí que eu vou dar a você, né? Depois lá no seu filho Isaac, né, lá em Gênesis capítulo 24, versículos 5 a 6, ele fala assim, ó: o servo lhe perguntou, e a sua mulher não quis vir contigo a esta terra? Ah, tá, deixa eu explicar mais o contexto aqui, é porque aqui ele já tinha falado, né, pro servo, Abraão falando pro servo dele, né, que talvez seria Eliezer, não está escrito, fala que era um servo mais velho da sua casa. Ele fala e pede para esse servo ir buscar uma esposa para Isaac, seu filho, né? Aí então o servo ele vai perguntar assim, né? O servo perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra da onde vieste? Aí Abraão vai responder assim, ó: cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Então, já Abraão, entendendo que ele tinha que habitar aquela terra, não fala para não deixar Isaac ir para a terra de Arã, né, onde estavam seus parentes. E também o Senhor mesmo vai falar com Isaac. Lá em Gênesis capítulo 26, de 2 a 3, fala assim, ó: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito, procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz com seu pai Abraão. Então, o Senhor sempre falando, né? Falou com Abraão, falou com Isaac, e também aqui tem uma passagem que eu coloquei aqui sobre Jacó, né? Que aqui em Gênesis capítulo 35, versículo 11 a 12, fala assim, ó: e Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Então o Senhor sempre falando com eles ali que eles deveriam habitar, né, a terra de Canaã. Eu não trouxe o mapa para a gente poder ver, né, onde ficava Arã, Ur dos Caldeus, Canaã, mas tem outros estudos que eu já mostrei o mapa e já mostrei essa trajetória aí, né? Então aqui a gente tem a vida de Abraão, né? Depois ele vai lá gerar Isaac, que era o filho da promessa, né? Outros vão colocar que antes, né, dele gerar Isaac, né, quando ele gera Ismael, Abraão cometeu um grande erro, né? Porque como se ele não tivesse fé que ele ainda receberia um filho de Sara, então Sara convence ele a ter relações com a serva H, a egípcia, então ele gera Ismael, que se tornou também uma grande nação, né? Hoje talvez seriam os árabes, e que aí estão lutando, né, contra o povo de Deus, contra a descendência de Isaac, né? Então, tem umas perguntas a respeito dessa dispensação patriarcal, e perguntam aonde que começou, né, a guerra entre Israel e os árabes. Aí eles colocam que começou quando Abraão desceu ao Egito, né? Ele estava em Canaã, teve fome, desceu ao Egito, lá no Gênesis capítulo 12, e de lá do Egito talvez ele já trouxe Agar junto com ele, e lá na frente Agar vai se relacionar com ele e gerar um filho, Ismael. Ismael vai dar aí a origem a 12 príncipes, e depois também aí a nação talvez dos árabes, né? Talvez hoje os islâmicos, como eles mesmos se chamam, né? Descendência de Ismael, né? Ismael, né? Isaac não. Então Isaac aqui ele vai gerar também o seu filho Jacó, né? Também gerou Jacó, gerou o irmão gêmeo dele, Esaú, né? Aí tem toda a história de Jacó, de Esaú, Jacó enganador, Jacó aquele que nasceu agarrado ao
calcanhar do seu irmão, né? Então tem toda essa história, né? Mas antes também tem a história aqui de Sodoma e Gomorra, que está relatado aqui. Eu queria fazer uma breve aplicação em cima desse relato ali, tá? Então vamos lá, ó. Sodoma e Gomorra, né? É relatado ali em Gênesis capítulo 18 e 19. Gênesis capítulo 19 já vai falar sobre a destruição e vai chegar os anjos, né? Primeiro vai falar com Abraão, vai acontecer toda a história. Como eu falei, é muita coisa, né? Mas eles chegam lá, vão falar lá com Ló, aí fala com Ló para ele chamar os seus genros, né? Fala com Ló, né? Está aqui em Gênesis capítulo 19, versículo 12 a 14. Vou pedir o Lucas que coloque para a gente aí, para a gente ler junto, né? Então vamos fazer aqui uma breve aplicação a Sodoma e Gomorra e vamos ver aqui o que aconteceu ali quando esses anjos foram falar, né, com Ló, né, que estava habitando ali. Ló, sobrinho de Abraão. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, olha o que aconteceu aqui, ó. Os anjos falou com Ló, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos do seu genro, né? Então, Ló fazendo essa coisa magnífica de avisar a respeito do juízo, a respeito da destruição, e as pessoas que escutaram seu genro o tomaram por zombador. É o que acontece nos dias de hoje, né? O Senhor está prestes a retornar, este mundo a gente sabe que vai perecer, só que as pessoas ainda às vezes nos olham como zombadores, não acreditam na nossa palavra. Jesus está voltando, Cristo ele vem, a grande tribulação está por vir, muitas pragas, coisas horrorosas irão acontecer ali na grande tribulação. Aceite a Cristo, aceite quando a porta da graça ainda está aberta. As pessoas nos têm como loucos, né? Nos têm como zombadores, não acreditam na nossa palavra. E Jesus também, lá em Lucas 17, ele compara esses dias de Ló, de Sodoma e Gomorra, né, com a nossa geração dos dias atuais, né? É o próprio Jesus que faz essa comparação. Lucas 17, versículo 28 a 30. Né? O Lucas coloca para a gente aí. Lucas 17, 28 a 30. Que Jesus fala assim. Eu vou ler aqui na minha versão, que está mais fluida, né? Está na versão NVI. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É claro que tem uma aplicação dessa passagem se referindo à segunda vinda do Messias, lá no final da grande tribulação. Mas é o que acontece hoje. A gente não vê isso? As pessoas hoje vivem de uma maneira assim, tranquila, despreocupadas. E é terrível o grande juízo que haverá de vir sobre essa terra. E será que nós estamos fazendo o nosso trabalho de divulgar a salvação para o nosso vizinho, para nossos familiares, para as pessoas que lidamos com elas ao decorrer do dia a dia, né, onde a gente está comprando, para quem a gente está vendendo? Será que a gente está cumprindo esse nosso papel de ser um atalaia, né, o Isaac, avisando que há de vir aí um juízo, há de vir uma condenação? Quem dera fosse só apenas a grande tribulação, eles passassem, sofressem e depois iriam para o céu. Mas eles vão ir para um lugar muito pior do que a grande tribulação após a morte deles. Irão perecer, né, eternamente no lago de fogo. E às vezes nós não estamos cumprindo nosso papel de divulgar, de anunciar, de mostrar essa graça para as pessoas. Digo também de mim mesmo, né, com grande dificuldade. Às vezes a gente tem vergonha de falar de Deus para as pessoas, né?
Eu sei que a gente tem que sim ter um testemunho muito bom, que através do nosso testemunho, da nossa maneira de viver, a gente possa alcançar o coração das pessoas, mas muitas das vezes, quando alguém nos dá a oportunidade, as pessoas às vezes assim começam a puxar um assunto sobre o fim do mundo, sobre que os dias estão maus, e a gente não aproveita essa oportunidade e não traz uma palavra para elas, né? Porque nós temos o poder, nós temos esse privilégio de anunciar esse evangelho. Coisa que até os anjos queriam fazer, mas não podem. Tem que ser nós. Então a gente deve ficar vigilantes, né, nesse sentido também, de poder pedir a Deus também, né, oportunidades para a gente poder passar esse evangelho para as pessoas. Porque hoje estão aí vivendo de maneira tranquila, comendo, bebendo, comprando, vendendo, né, tranquilamente. Mas na hora que aconteceu o arrebatamento, o rapto da igreja, então começará a grande tribulação, e aí que vai começar, as coisas vão começar a ficar feias, né? Então devemos cumprir nosso papel como atalaios, como mensageiros de Deus. Eu vi até um pastor, né, até Jesus falando que o plano de salvação de Deus passa por nós. Nós somos um meio, né, para que as pessoas possam chegar até Jesus. Nós somos um meio, nós somos o Evangelho. Deus não tem um plano B para a salvação do homem, né? O plano B para a salvação do homem, ele passa por nós, né? Nós somos peça importante nessa divulgação, propagação do Evangelho. As pessoas, tem uma palavra que o Billy Graham ele fala, uma frase, dizendo que nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo, né? Porque muitas pessoas não vão abrir a Bíblia, elas não vão ter contato com isso aqui. Então nós temos que ser palavras vivas para transmitir essa mensagem. Principalmente com testemunho, né? Porque não adianta se ter palavra. Ele vai despertar um desejo, vai despertar. O testemunho vai trazer confiança. Agora nós temos que ir acompanhado também do conhecimento, né? Que é o conhecimento de Deus que vai fazer com que as pessoas busquem o Senhor. Muito bem, isso mesmo. Temos que ter testemunho e conhecimento do Senhor, né? Então aqui a gente já falou um pouquinho sobre a chamada de Abraão, já falamos um pouquinho sobre a obrigação dessa dispensação do dever, né, que seria habitar ali a terra de Canaã. Já falamos um pouquinho sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então agora a gente vai entrar ali em Isaac como figura, né, de Cristo, né? Isaac, o filho da promessa, aquele que o Senhor deu continuidade à sua promessa, né? Então Isaac, ele vai prefigurar Cristo de duas maneiras, né? A primeira maneira é lá em Gênesis capítulo 22, quando Abraão o leva, né, para ser sacrificado, né? O Senhor vai fazer um teste ali com Abraão, vai testar a sua fé. Então ele pede para que o Abraão levasse, né, o seu filho para oferecer um holocausto, né, ao Senhor. Está lá em Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 2. Né? Eu vou ler rapidinho aqui. Ó. Passando algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu te indicarei. Né? Então o Senhor, depois de Abraão ter vivido toda aquela dificuldade, né, de gerar um filho, agora o Senhor vai lá, abre o ventre da sua esposa, né, da Sara, né, tem um filho, e agora o Senhor está pedindo para matar o filho, né, para sacrificar o filho. Né, uma coisa interessante. Então Abraão, com muita fé, ele acredita em Deus, mesmo que ele sacrificasse o seu filho, ele saberia que Deus poderia ressuscitá-lo. Né? Então Abraão, com esse gesto de fé, vai lá e leva Isaque para ser sacrificado. Isaque prefigura Cristo aí na sua submissão, porque é dito aqui que né, que Isaque, ele mesmo carregou a lenha, carregou a brasa para o fogo, né, e carregou a faca para ser imolado. Né, a submissão que ele teve, né, como Jesus também foi submisso a Deus. Né, ele se entregou por nós. E também, né, ali naquela cena, né, de Isaque e Abraão,
também temos ali o carneiro, né, que foi encontrado com um chifre enroscado num galho, que também configura, né, também nos mostra a substituição que o Senhor Deus tem para nós, né? Era Isaac que iria ser sacrificado, mas aquele cordeirozinho ali, ele é substituído, ele substitui Isaac ali no seu sacrifício, né? E lá em Hebreus capítulo 11, né, na galeria lá dos heróis da fé, nos é dito isso, né? É dito assim, ó, Hebreus 11, 17 e 19, fala que pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então ali o escritor, né, de Hebreus vai falar também um pouquinho sobre esse fato de Abraão, né, sobre essa fé que teve Abraão, né, o pai da fé. Então a gente tem Isaac ali naquele sacrifício, né, e também temos Isaac, a figura de Cristo e igreja, quando acontece aquele fato de Abraão pedir o seu servo para buscar, né, uma esposa para ele, né? Isaac só teve uma esposa, assim como Deus manda o Espírito Santo para buscar a sua igreja, a sua noiva para o seu filho, né? Então aquele servo também foi e buscou uma esposa para Isaac, né? Então a gente tem Isaac na figura de Cristo, a igreja aí também nesse sentido, né? Digo que é isso aqui, fé é isso aqui. Fé não é a expectativa que Deus vai fazer o que a gente deseja. Fé não cria essa expectativa. Ah, minha fé vai fazer que Deus realize o meu sonho. A fé não é isso. A fé é para exercer a vontade de Deus. Não é? O querer de Abraão não era sacrificar Isaac. Isso não era o querer dele. Não era a alegria dele. Mas pela fé ele vai obedecer a Deus. Ele vai obedecer a Deus a fazer aquilo que ele não queria fazer, né? Então fé é isso. Fé nos leva a fazer aquilo que Deus quer. A fé não leva a Deus fazer aquilo que a gente quer. Nos leva a fazer aquilo que Deus quer. E quando nós fazemos aquilo que Deus quer, obviamente, naturalmente, as coisas vão acontecer ao nosso favor. As fé nos faz mover em direção à vontade de Deus, né? Então ali a gente já falou Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, acontece uma coisa muito interessante com ele. Depois que ele engana o seu pai, né, vai lá, engana o seu pai ali e foge, né, porque o irmão dele, Esaú, queria matar ele, ele foge para a terra dos seus parentes, lá Parã novamente, né, Padarã também, que é citado na Bíblia. E aí, no caminho, ele vai ter um encontro com Deus. Ele vai ter um sonho no caminho, fugindo, né, do seu irmão para a terra dos seus parentes. Quem que lembra qual foi o sonho que ele teve nesse caminho? A escada de Jacó, né? Que é conhecida assim. Então ele vai ter um sonho, né? Com essa escada, com os anjos descendo, né? Ele tem o Senhor ao seu lado ali, o Senhor vai falar com ele também nesse sonho, né? Depois ele vai pegar aquela pedra onde ele estava deitado, que ele teve esse sonho, coloca ela como pedra principal para edificar depois ali um altar ao Senhor, né? E aí ele vai lá e coloca o nome daquela cidade de Betel, né? Então, aonde ele teve aquele sonho ali, né? Aquela cidade antes chamava Luz, mas ele coloca o nome de Betel, que significa a casa do Senhor, né? Ele fala que ali era a porta dos céus. Mas a gente vai passando correndo por esses fatos. E é interessante que depois, lá na frente, né? Por que eu citei a escada de Jacó aqui, né? Lá na frente, lá em João, capítulo 1, versículo 51, o Senhor ele vai meio que se referir a essa escada. Que ele que é a escada que nos liga a nós até Deus, né? Então, lá em João, capítulo 1, versículo 51, vou ler rapidamente aqui, fala assim, ó. Então, acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Então, a gente não tem só essa referência de Cristo, né? Ele sendo a nossa escada, nosso caminho, nossa ligação entre nós, o ser humano, pecador, até Deus, um ser misericordioso, de luz, né, de poder, ele é a nossa escada. Aqui nós também temos aqui, né, mais para frente, lá na dispensação do milênio,
temos aqui que o autor colocou aqui uma escada de Jacó, que é interessante, né? Eu até tinha perguntado a Isaac o que ele sabia sobre essa escada de Jacó, porque eu não encontrei muitas referências sobre isso. Mas a explicação que se dá aqui é que lá no milênio, né, a gente vai ter a Jerusalém terrestre e também a gente vai ter sobre a Jerusalém terrestre a Jerusalém celeste, né? Que é aquilo que João viu descendo do céu. Então aqui essa escada de Jacó talvez seria uma ligação, mas eu não compreendi muito bem o que o autor quis dizer, mas tem sim talvez alguma referência entre o milênio e essa escada de Jacó, esse sonho que Jacó tem quando está fugindo do seu irmão. Então são essas coisas que eu queria falar sobre Jacó, né? E vamos dar continuidade aqui a essa dispensação patriarcal, né? Dando continuidade, a gente já falou de Abraão, já falou de Isaac, já falou de Jacó, e a gente vai continuar, né? A gente vai ver que depois daquela história de José ele é vendido pelos seus irmãos para o Egito, né? Depois, lá na velhice já de Jacó, ele se muda para o Egito, ele desce ao Egito. Tá vendo? Aqui na imagem a gente tá aqui, ó. Jacó vai para o Egito, né? Ele se muda para o Egito. Depois, quem quiser, quem entende, né, do mapa, sabe que o que o autor fez aqui foi interessante. Ele meio que colocou o mapa, né, daquela região aqui. Aqui a gente tem o Rio Nilo, a gente tem aqui o Mar Vermelho, né, hoje conhecido como Golfo de Suez, né, e tem aqui o Golfo de Acaba. Então, se vocês forem no mapa e visualizar essa imagem aqui, tá vendo, do Rio Nilo, né, o Rio Nilo aqui, esses golfos aqui do lado, né, esses dois chifres aqui, eles estão mais ou menos na mesma posição, né, correspondente lá ao mapa. Então, isso foi uma genialidade que o autor fez aqui, né. Então Jacó ele vai para o Egito, chega no Egito lá, né, como a ordenança era que eles habitassem em Canaã, eles vão lá e vão se tornar escravos no Egito, né? É descrito que chegou um faraó que não conheceu a José nem os seus feitos, né? Então ali eles viram escravos. Eles vão edificar cidades aqui no Egito e vão também habitar ali na cidade de Gósen, né? Até que o Senhor os tira de lá, né, através de Moisés, e os leva novamente para a terra prometida. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Uma coisa que está muito evidente nessa dispensação são aqui as 10 pragas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre as 10 pragas e relacionar ela com as coisas que vão acontecer ainda na grande tribulação, né? As 7 trombetas e as 7 taças. Então, aqui, nessas pragas, né, ali o Senhor foi e falou com Moisés, né, que através dessas pragas ali para tentar convencer o faraó de libertar o seu povo. Mas o Senhor endurece o coração de faraó e por diversas vezes ele faz isso, faz aquilo, mas faraó vai sempre negando, né, a saída deles. Então aqui, né, a primeira praga que nós temos é a transformação da água em sangue. Né? Coloquei aqui a passagem, né, referente a onde está essa praga, lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 17. Né? Então, essa era a primeira praga. E eu pergunto para vocês, os dois magos, eles conseguiram replicar essa primeira feito, né? Conseguiram replicar? Conseguiram, né? Aí depois tem as pragas das rãs, né, que sobem do rio Nilo. Os magos, eles conseguem replicar essas pragas das rãs? Alguém sabe? Sim, né? Ismael salvou, tá salvando Ismael. Então os magos, Ismael é um cara estudado, né? Então os magos, eles conseguem replicar, transformar a água em sangue, conseguem também fazer sair rãs do Egito, do rio, né? Mas aqui na praga dos piolhos, né? Eles conseguem fazer essa praga? Consegue replicar? Não consegue, porque é dito que do pó da terra se transformou em piolho, né? E a gente sabe que o único que tem como transformar o pó em vida é Deus, né? Os magos ali, eles não conseguem replicar a dos piolhos e consequentemente as outras também eles não replicam. Eles conseguem apenas transformar os cajados lá em cobras, né? Que não é uma praga, mas no início ali da carreira de Moisés no Egito ali, ele vai transformar o seu cajado em cobra, em serpente. Os magos também conseguem fazer esse feito, né? É incrível saber que o Satanás também ele tem poder para atuar. Ele atua no mundo de hoje, atua nos enganando com falsos sinais, né? Muitos aí estão procurando milagres, coisas extraordinárias, e nos piores do caso, Satanás ele realmente faz talvez uma cura, entre aspas, né, para a pessoa se sentir melhor, então aquela pessoa ser enganada, né, por Satanás. A gente vê que Satanás ele tem essa força, né?
o mal, ele tem essa força. A própria história, né, confirma que os egípcios eles tinham muito essa questão da ilusão, do ilusionismo, né? Essa questão toda, né? Eles provavelmente tinham já essa habilidade de fazer assim, um truque de ilusionismo. Se você for assistir hoje lá o Mr. M fazendo mágicas, você acredita, né? Parece que o cara despachou o sujeito em 3 pedaços, né? Acho que foi tudo ali que eles faziam, só acreditava mesmo. Talvez, no melhores dos casos, eles estavam fazendo truques de mágica. Mas nós sabemos que Satanás tem poder para fazer as coisas, porque na serpente ali, a serpente de Abraão, de Moisés, come a serpente dos dois, né? Então eles fizeram sim alguma coisa ali, né? Tanto essas pragas também de fazer subir rã do rio, né? Mas dos piolhos eles são incapazes, né? Porque nós sabemos que só Deus, né, tem esse poder, né, de transformar o pó em um ser vivente, como ele fez com nós, o ser humano, né, o Adão. Então, continuando ali, a gente tem essas outras pragas, né? Temos ali a terceira praga, que é dos piolhos, a quarta é das moscas, né? A quinta praga foi a das pestes nos animais, a sexta praga foi das úlceras, a sétima praga foi a chuva de pedras, né, que destruiu ali, matou pessoas, matou animais, destruiu a plantação, né? E depois a oitava praga foi dos gafanhotos, que comeu o resto que sobrou ali das plantações, né? A nona foi as trevas, né? Citado ali, trevas tão densas que era quase que possível tocar nelas, né? A gente não sabe se é uma linguagem do escritor ali ou se realmente era literal, não sei, mas trevas que deveriam ser terríveis, né? E depois a última, que foi a morte dos primogênitos, né? Morte dos primogênitos, que é a 10ª praga. E qual que é a ligação, qual que é a semelhança dessas pragas com as 7 trombetas e as 7 taças? Para quem não sabe, no final da dispensação da graça, dessa atual dispensação, nós temos aqui a grande tribulação, né? Um período de 7 anos, onde o Senhor vai derramar ali sua ira sobre as pessoas. Então, nas 7 trombetas aqui, a gente tem coisas que se assemelham com as pragas, né? A gente tem aqui a primeira praga, que foi a transformação de água em sangue. Na segunda trombeta, a gente tem também, né, descrito ali, que cai um monte pegando fogo ardente, né, no mar, e 1/3 do mar se torna em sangue, né, na segunda trombeta. Nós temos também aqui que, igual a essa primeira praga de transformar água em sangue, nós temos aqui também a segunda e a terceira taça, que foi derramada ali, né, que está relatado no livro de Apocalipse, ali do capítulo 15, né, até o 16, né? A gente tem aqui citado as taças. A gente vê aqui então que a segunda taça, que ela também vai transformar ali o mar em sangue, né? E também a terceira taça, que transforma ali os rios em sangue. E olha que tamanha coisa terrível que vai acontecer. Nessas taças aqui, é dito que todos os seres viventes do mar vão morrer. Tanto que lá no milênio já é dito que o mar não existe, né? Não é isso, Ismael? Confirma? Né? É dito isso, que o mar não tem mar. Não sei se é no milênio ou se já é no século do século. Não estou recordando agora. Mas é de fato que na grande tribulação todos os animais aquáticos irão morrer. Porque é dito que aqui nessa segunda taça que a água se transformou como sangue de morto, coagulado. Então imagina que desastre que vai ser para quem estiver nesses dias, né? Vai ser um desastre tremendo. E a gente vai ver que mesmo assim, com tantas coisas ruins acontecendo, o povo não vai dar glória ao Senhor, não vai se converter, não vai se converter do seu mal, vão continuar adorando a besta ali, né? Que terrível isso que vai acontecer. Então tá aí o nosso desafio de levar esse evangelho para evitar que as pessoas passem por essas coisas, né? Então, assim como na primeira praga tem transformar a água em sangue, na segunda praga, né, falando sobre as rãs, lá na terça taça, né, é citado também que saem 3 espíritos em forma de rã, né, para enganar as nações. Tá aqui, ó, né? Então são coisas que se assemelham, né? E é claro que quando a gente chegar na parte da grande tribulação, vamos tratar melhor sobre isso. Mas na sexta praga, que é a praga das úlceras, nós temos também a primeira taça, que também é dito, né, que vai ser lançado úlceras ou chagas ali, que vai trazer dores imagináveis para o povo que irá sofrer durante esse período,
né? Também temos a Saraiva, né? A chuva de pedras que aconteceu lá no Egito, foi a 7ª praga. Ela corresponde também aí à primeira trombeta e à 7ª taça, né? Na primeira trombeta aqui, a gente vê que vai cair uma chuva de pedra misturado com fogo, né? Sangue também, e vai destruir 1/3 da terra, 1/3 da vegetação, 1/3 dos animais, né? E aqui também nas taças correspondente a isso, a gente tem também a 7ª taça, né? Que vai cair ali pedras que é dito do tamanho de 1 talento, né? Do peso de 1 talento. O peso dessas pedras vai ser mais ou menos 50 quilos. Então imagina a destruição que isso irá causar, né? Chuva de pedras do peso de 50 quilos. Deve ser muita coisa, né? Destruir edifício, matar muitas pessoas. E graças a Deus, pela sua misericórdia, não vamos passar por isso, né? Seremos arrebatados. Estaremos com o Senhor ali ceando nas bodas do Cordeiro, né? Enquanto isso estiver acontecendo aqui na terra, né? Então também temos a questão das trevas, né? Na 4ª trombeta a gente vai ter trevas também. Então a gente vê que essas pragas do Egito, elas acontecem quase que não iguais, né? Mas muito semelhantes às coisas que vão acontecer na grande tribulação. E aqui também, como durante essas pragas aconteciam no Egito, né? Lembrando que o povo de Israel, o povo de Deus ainda estava no Egito, o Senhor também estava protegendo o seu povo. Assim também acontecerá durante a grande tribulação, que o Senhor vai guardar aqueles 144 assinalados, né? E também vai guardar os seus para que não caiam essa praga sobre eles, né? Eu tinha anotado as passagens aqui, mas eu não vou ler para a gente poder conseguir encerrar, né? Então uma coisa muito interessante depois que acontece, né, dessas 10 pragas, lá em Êxodo capítulo 12, acontece a instituição da Páscoa, né, na 10ª praga aqui, quando fala que os israelitas teriam que passar, né, o sangue daquele cordeiro na verga das portas, né, para que o anjo não matassem eles. Acontece uma coisa muito interessante também, né, que eu anotei aqui, é que é dito que para que eles estivessem prontos para sair, né, comessem a Páscoa, né, prontos para sair. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 11, que fala assim, ó: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, né? Eles eram peregrinos ali, e assim devemos estar nós aqui hoje, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, perseguindo, né? Continuando indo para o nosso lar celestial, sendo peregrino e forasteiro aqui nessa terra, né? Então isso é uma coisa muito interessante que acontece ali também. Então, irmãos, a gente tentou falar um pouquinho sobre essa dispensação patriarcal, que o Senhor possa ajudar, né, a levar um pouquinho que a gente falou, né, ao coração dos irmãos, né? Pode passar então qual foi primeiro o dever, a desobediência e o juízo preventivo. Sim, o irmão Adriano está pedindo para repetir, né, as características dessa dispensação patriarcal. E eu assinalo que seja o dever habitar na terra de Canaã, né, na terra prometida. A desobediência foram ele ter morado ali na terra do Egito, né? E ali o juízo foi a escravidão do Egito. Então essa dispensação se encerraria ali no Êxodo, quando Moisés já está tirando o povo e retornando para Canaã, né? Essas seriam as características. Eu assinalei aqui também algumas conclusões que podemos fazer, né? Talvez algumas lições práticas para nós, para a gente poder encerrar, né? Coloquei aqui 2 coisas, né? Como já vinham falando sobre o testemunho, que é muito importante. Tanto Abraão como Isaac, acontecem 2 fatos com eles, né? Que eu achei muito interessante e que queria que nós hoje fôssemos como eles, para o testemunho que eles deram. Ali em Gênesis capítulo, se eu não me engano, 24, né, quando acontece a morte de Sara, é uma coisa muito interessante, que quando Abraão ele vai pedir um local para sepultar Sara, então o rapaz ele vai responder assim da seguinte forma, né? Sara morre, Abraão quer sepultar Sara, ele vai falar ali com os hititas, né, que estavam ali na terra, e fala assim, ó, tá lá em Gênesis capítulo 24, de versículo 5 e 6, né? Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em meio nosso. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhes pareça melhor.
nenhum de nós recusará ser deles sua sepultura, para que enterre a sua mulher. Então é muito interessante, é quando Abraão faz esse pedido, olha o que eles falam, olha o que os hititas eles falam para ele. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio, né? Quão maravilhoso seriam se os nossos familiares percebessem em nós tamanha intimidade com Deus, que eles nos considerassem príncipe de Deus, né, em meio dos nossos lares, no meio do nosso trabalho. É um testemunho muito forte que deu Abraão, né? E também o seu filho Isaque, lá depois que ele foi para Gerar, né, por causa que teve uma fome também, ele vai para Gerar, ele fica ali um pouquinho, né, ele vai mentir também sobre a sua mulher, falando que era irmã, né? Aí ele vai plantar, vai colher 100 vezes mais, vai ficar rico naquela terra de Gerar. Depois o rei de lá, Abimeleque, vai mandar que ele fosse embora da terra de Gerar, porque ele estava ficando rico, o rei estava ficando até com inveja dele, da sua riqueza, da sua prosperidade. Aí o rei depois vai atrás de Isaque para fazer um acordo com ele, né? E olha o que o rei fala, olha o que Isaque fala. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Né? Isaque tá perguntando: por que você está vindo até mim, Abimeleque? Para quê? Porque você me mandou embora da sua terra. Então eles vão responder assim, ó. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Olha que testemunho. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Que bom seria se as pessoas vissem que o Senhor está conosco, né? Que a gente possa encurtar nossa intimidade com Deus, para que o seu brilho se reflita em nós, e nós possamos iluminar as trevas que estão nos olhos das pessoas. Possamos ser luz em meio às trevas desse mundo, né? Essa é mais uma lição que a gente pode tirar dessa história. E a outra lição aqui, né, a segunda conclusão que eu tiro, que eu coloquei, é claro que tem muitas dessas histórias, mas eu coloco a respeito sobre a fé também, né, que é muito citado. Eu coloquei aqui assim: muitas outras lições poderíamos extrair dessa dispensação, mas vamos ficar também com a lição da fé. A fé que Abraão, Isaque e Jacó tiveram foi o ponto-chave para serem aceitos por Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo que você sacrifique tudo que você tenha, que você, distribui todos os seus bens para os pobres, sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé que a gente fala, como meu pai disse, não é fé que as coisas vão melhorar, fé no que a gente vai conseguir ser melhor amanhã. Não, é fé em Cristo, né? É fé que Deus fé, não é fé nas circunstâncias dessa vida, né? E sim fé no que Deus nos prometeu. E a maior das suas promessas é a salvação que podemos ter em Cristo Jesus, né? Que nós podemos estar com a esperança em Cristo, esperando a sua manifestação. Amém?